Fala pessoal, meu nome é Jordânia Pereira, sou professora de língua portuguesa e estou aqui hoje para gravar o primeiro vídeo para o nosso canal. O tema que escolhi para a nossa primeira aula foi literatura de cordel. Com certeza vocês já estão muito familiarizados com esse tema, né? Já leram na escola, na companhia dos pais, familiares ou algum amigo, algum verso ou alguma literatura de cordel consagrada. Mas hoje vamos conversar sobre a origem desse gênero textual. E aí, você sabe onde foi que surgiu a literatura de cordel? Quem foi o primeiro cordelista? Como foi que se desenvolveu e se espalhou pelo território nordestino essa tão apreciada arte? Pessoal, a literatura de cordel surgiu em Portugal e caracteriza-se por ser uma poesia popular em verso, na qual são retratadas histórias tradicionais, narrativas antigas, romances que a memória do povo foi conservando e transmitindo. E depois os fatos recentes acontecidos e acontecimentos sociais, políticos, culturais passaram a servir de tema ou de mote para a produção dos cordéis. Leandro Gomes de Barros não foi apenas o primeiro, foi o mais importante de todos os poetas populares do Brasil. Nenhum outro cordelista publicou mais ou melhor obra que ele. Suas histórias são lidas até hoje, um século depois de sua morte. Nasceu na Paraíba, no sítio Melancia, na zona rural de Pombal, no dia 19 de novembro de 1865. Ainda menino, mudou-se para a cidade de Teixeira e lá conheceu alguns cantadores e poetas populares, notáveis por suas pelejas e versos. Depois foi para Vitória de Santo Antão, Jaboatão e Recife, no Pernambuco. Vamos o que alguns famosos pesquisadores e poetas falam sobre o nosso Leandro Gomes de Barros. Câmara Cascudo, historiador e folclorista, Carlos Drummond de Andrade e o nosso outro poeta conterrâneo, Ariano Suassuna. Leandro foi poeta a vida toda, esse era o seu ofício, ele tirava sustento do seu família dessa atividade. Ele foi o primeiro poeta a imprimir os folhetos em sua própria casa, utilizando a xilogravura e começou a vender na própria casa e também na cidade e a divulgar para todo o Nordeste e para todo o Brasil a sua literatura. Leandro adaptou o cordel desde lendas sertanejas até histórias das Mil e Uma Noites. Na poesia de cordel está naturalizada a nossa literatura. Temos genuínos temas como cangaço, boi, o jogo do bicho, as lendas populares, a cachaça, as lutas políticas e os dramas de amor. Vejamos aqui alguns clássicos escritos por Leandro. O Cachorro dos Mortos, Vida de Cancão de Fogo e seu Testamento, História da Donzela Teodora, O Cavalo que Defecava Dinheiro. Leandro morreu em 4 de março de 1918, deixando publicados centenas de títulos. Então, pessoal, agora que vocês conheceram a história de Leandro Gomes de Barros, o pai da literatura de cordel no Brasil, vou apresentar para vocês um dos livros de cordel, que aqui a gente chama de versos, que herdei do meu bisavô. Está aqui, esse livrinho tem mais de 50 anos e conta a história da donzela Teodora, uma das principais obras de Leandro Gomes de Barros. Vou ler para vocês alguns trechinhos. Eis a real descrição da história da donzela, dos sábios que ela venceu e a aposta é ganha por ela, tirado tudo direito da história grande dela. Houve um reino de Tunis, uma grande negociante, era natural da Hungria e negociava ambulante, a quem podia chamar-se uma alma para constante. Andando um dia na praça, uma porta pôde ver uma donzela cristã ali para se vender. O mercador, vendo aquilo, não pôde mais se conter.
Tinha as feições de fidalga, era uma espanhola bela. Ele perguntou ao mouro quanto queria por ela. Entraram então em negócio, negociara a donzela. O húngaro conheceu nela formato de fidalguia, mandou educá-la bem na melhor escola que havia. Em pouco tempo ela soube o que ninguém mais sabia. Mandou ensinar primeiro música e filosofia. Ela, sem mestre, aprendeu metafísica e astrologia, descrever com distinção história e anatomia. Ela, que já era uma ente, nascida por excelência, como quem tivesse visto das entradas da ciência, tinha por pai o saber e por mãe a inteligência. Em pouco tempo ela tinha tão grande conhecimento que só Salomão teria de igual conhecimento. Cantava e tocava música em qualquer um instrumento. Vou parar por aqui. Quem tiver curiosidade para conhecer o restante da história, só é pesquisar a história da donzela Teodora. É isso, pessoal. Até a próxima aula.